7h30, voltamos com o espaço aberto, direto da Imobiliária Nova Era em Estrela. E para você que nos acompanha pelo FM, também pode a partir de agora nos acompanhar pelas redes sociais, YouTube, Facebook, transmissão ao vivo aqui da Imobiliária Nova Era. Luciana, hoje vamos falar da saúde do homem, né? Exato, estamos no Novembro Azul, que é um mês de conscientização para a prevenção da saúde dos homens. Recebemos nesta manhã o Dr. Ezequiel Rocha Matos, que é urologista no Hospital Estrela e que a partir de agora vai conversar conosco um pouco mais sobre este tema que precisa ser destacado, merece ser destacado, em especial neste mês de novembro, mas a prevenção deve ocorrer o tempo todo, doutor. Bom dia. Oi, bom dia. Primeiramente, agradecer o convite, né, de falar um assunto tão importante, né, e que eu acabo trabalhando diariamente, que é a saúde do homem. E o Novembro Azul vem para ressaltar, né, a necessidade do cuidado que o homem precisa ter com essa saúde, né? Que muitas vezes é mais comum, ou pelo menos historicamente a mulher tem esse cuidado mais regular e o homem acaba por muitas vezes se deixando, né? Não tendo essa rotina de cuidados e procurando assistência à saúde só quando tem já alguns sintomas, né? Então, novembro está nos lembrando, né, dessa necessidade, importância do homem buscar assistência à saúde, ter seus exames regulares, né, fazer o seu check-up de maneira geral, e agora nesse mês também lembrando a importância do câncer de próstata, né, uma doença tão importante no sexo masculino, assim como o câncer de mama para a mulher. Então a necessidade do homem também de ter todos esses cuidados, essa rotina de cuidados. Então novembro é um mês de conscientização, claro que o ano todo o homem tem que ter esses cuidados, mas é um mês para nós salientar, né, nos lembrar ainda mais dessa importância. Doutor, falando em rotina, muitas vezes as pessoas pensam assim, é acordar, ir no banheiro, escovar os dentes, tomar meu banho e tal. Isso é uma rotina, né, que a gente tem de higiene e do começo de um dia. Mas nessa rotina de exames, né, qual é assim um breve passo a passo, bem rapidamente, que é recomendado para o homem nesse momento? Assim, de maneira geral, né, o que a gente recomenda é que todo homem, a partir dos 50 anos, tenha uma ida regular. O que é o regular? Pelo menos uma vez ao ano, né, ao seu médico, né, seja um médico urologista, né, para poder ter um acompanhamento, principalmente aqui ressaltando as doenças da próstata, né, não só um câncer, como outras doenças, como o crescimento da próstata, que geram também complicações, e aí ter seu acompanhamento anual. A partir dos 50 anos, de maneira assim geral, é o que a gente orienta, né, esse acompanhamento uma vez ao ano, para avaliar tanto com o exame físico como o exame de sangue, para poder ter essa avaliação. Claro que se tiver já algum histórico, e aí ressaltando um histórico familiar de algum problema, principalmente um câncer de próstata, seja tio, pai, irmão, aí a gente tem uma orientação de procurar já um pouco antes disso, a partir dos 45 anos, ter seus exames de rotina já anual. Bem, e nesses exames de rotina que o homem deve fazer, quais deles, assim, você, especialmente na área da urologia, está buscando? Na área da urologia, principalmente, né, os exames que a gente necessita é o exame de sangue, que é o exame de PSA, né, um exame específico, né, para avaliar a saúde da próstata, tanto para a parte de doenças mais graves, como o próprio câncer de próstata, como outras doenças como crescimento. Além do exame de sangue, né, o exame físico, o exame de toque também é importante, apesar de alguns tabus que tenha atrás desse tipo de exame, é um exame simples, tranquilo de ser feito, né, sem grandes... A gente fala há bastante tempo deste tabu, e tem melhorado a aceitação, o entendimento da importância deste exame? Acredito que sim, acho que medidas como essa de divulgação todo ano, Novembro Azul, está aqui agora conversando sobre esse assunto, vem ao longo dos anos mudando já a mentalidade da população e tornando esse um exame, claro, um tabu, mas cada vez menos tabu, vamos, digamos assim, né? Então um exame mais aceitável. Então todo ano fazendo essas propagandas, conversando, essa nossa conversa aqui,
para quem está nos escutando, isso acaba gerando uma tranquilidade, né, desmistificando, né, um exame tão simples. O importante que é a partir do exame que se consegue o diagnóstico precoce, o diagnóstico quanto antes. Esta informação do que representa este diagnóstico o quanto antes possível tem uma relação direta também com a possibilidade de cura. Com certeza, sim. A gente sabe que, por isso que a gente está orientando sempre a buscar o seu cuidado da saúde, porque quando apresenta algum sintoma, né, a gente já está falando de uma doença avançada, né? Na maioria das vezes onde a gente consegue ter um diagnóstico precoce, né, mais de 90% das vezes a gente tem uma chance de cura, né? Então, essa é a importância. Quando tu não tem sintomas ainda, conseguir fazer o diagnóstico. Então a gente está trabalhando com um índice de cura muito alto. Bom, isso estamos falando obviamente do câncer de próstata, que é um dos que mais acomete, mas existem outras doenças silenciosas dentro do corpo, né, e do homem também, pressão arterial e tantas outras. Não é a sua especialidade, mas são áreas que também o homem e todo ser humano precisa buscar um médico e fazer esse acompanhamento. Sim, com certeza, né? Doenças do coração, hipertensão, e acaba que no consultório, no dia a dia, o primeiro contato do homem, né, com a assistência da saúde, às vezes acaba sendo com o seu urologista, né? Então a gente também tem esse cuidado na consulta, né, de avaliar a parte circulatória, cardíaca, né, de exames gerais, do açúcar. Então, porque muitas vezes é o primeiro contato que tu tem com assistência à saúde, né, que o homem tem com assistência à saúde. Então a gente normalmente já aproveita a consulta para ter já uma avaliação geral, né, de uma saúde global, né, importante ressaltar. Em relação ao câncer de próstata, que é o foco principal quando se fala no Novembro Azul, em termos de números, o que isso representa? O Lucas já mencionou, é um dos que mais acomete os homens, mas assim, na nossa região, no estado, no contexto do país, o que isso representa? Representa, assim, para ter uma analogia, né, o principal câncer, tirando o câncer de pele no sexo masculino, né, a gente tem uma média de 65 mil casos por ano, né, então é um câncer bem incidente, né, bastante casos anuais, e é a segunda causa de mortalidade por câncer específica no sexo masculino, tirando o câncer de pulmão. Então é o próximo câncer que mais leva ao óbito, né? Então é importante salientar isso também. Além dos exames, que são aí fundamentais, há outros cuidados que o homem pode e deve tomar para, que são comprovadamente auxiliares na questão da prevenção para o desenvolvimento de um câncer? Assim, do câncer de próstata, como de maneira geral, para algumas outras neoplasias e para o cuidado geral de saúde do homem para a mulher, né? Algumas medidas como uma vida mais ativa, mais saudável, com uma alimentação mais saudável, menos rica em gorduras, né? Atividade física regular, gera sim um benefício tanto para um tumor de próstata como de maneira geral para a saúde do homem, uma diminuição de risco, né? Então tu tem hábitos saudáveis, seja atividade física, uma alimentação saudável, rica em fibras, frutas, né? Diminuição de gorduras é importante, né, para o cuidado da saúde. Todas essas recomendações também são colocadas por parte de vocês enquanto profissionais da saúde para o paciente na hora que ele busca o atendimento, né? E obviamente aí tem ainda complementos com outros profissionais, nutricionistas e assim por diante, né? Sim, com certeza. Quando ele acaba buscando, né, assistência à saúde, na consulta, no consultório, a gente acaba conseguindo conversar um pouco mais disso e daí individualizando a necessidade de cada um, encaminhando para algum profissional, seja nutricionista, o que for necessário, né? Então... E no caso o Hospital Estrela, né, onde você está atuando também, existe algum trabalho especial, alguma mobilização interna, né, e também com a comunidade Estrela nesse Novembro Azul? Isso, agora tanto aqui no programa da rádio, né, como dentro do hospital, seja para os próprios grupos de funcionário, onde é feito também palestras, né, para o sexo masculino, né, todo o grupo de funcionários do hospital, né, são feitas divulgações. Isso é uma maneira também de tentar divulgar, né, os cuidados com a saúde do homem.
Então a gente acaba tendo essas palestras, divulgação interna também, isso é importante. Mais algum ponto que você considera importante a gente aproveitar este momento e levar para a comunidade em geral sobre esta temática da saúde do homem? Principalmente assim, divulgar a necessidade do homem buscar, né, a sua consulta regular antes de qualquer sintomas. Então ainda infelizmente a gente acaba tendo procura muito de médico quando já tem algum sintoma, tem sentindo alguma coisa diferente. Então a necessidade, mesmo estando bem, se sentindo sem nenhum sintomas, já ter essa busca de acompanhamento, né? O que a gente diz de preventivo, de check-up. Então acho que isso é importante a gente ressaltar, não buscar o médico somente quando tem já algum sintoma ou quando está sentindo alguma coisa de alteração. Em relação a esses sintomas, quais são geralmente os primeiros sinais que aparecem e que podem indicar algum problema na saúde da próstata? Alguns sinais importantes assim são dificuldade para urinar, né? Aumento da frequência de ir ao banheiro, principalmente à noite, acaba acordando 2, 3, 4 vezes, né, quebrando o sono. Isso também às vezes a pessoa acaba achando que isso é normal do envelhecimento, né, mas a gente sabe que isso não deve ocorrer, porque senão o sono acaba ficando muito quebrado, né. Sangramento na urina, isso é importante também ressaltar, né, então sangramento na urina, dores porventura também na região genital. Mas aí são situações mais avançadas aí, né? Sim, com certeza, casos mais avançados, né? Então, por isso, sempre ressaltar de procurar atendimento antes de qualquer sintoma. Mas esses são sintomas importantes de, com certeza, ir ao médico. Na questão da próstata ainda, o famoso exame de sangue, né, o PSA, ele te permite fazer um acompanhamento e um monitoramento. Mas mesmo às vezes, quando está dentro da faixa, tem que observar o tamanho da evolução que acontece de um ano para o outro, né? Isso, porque acaba que muitas vezes quando a gente faz o exame de sangue, existe um valor de referência que vem ali do lado do laudo do laboratório. Mas esse valor de referência é um valor global. A gente tem que sempre individualizar cada paciente, né? E conforme seus exames anteriores, ou seja, a evolução que isso vem tomando ao longo dos anos. Então, isso é importante sempre ressaltar que aquele valor de referência é uma forma geral, mas cada um tem que ter sua avaliação individualizada e acompanhamento, porque não é sempre o mesmo valor para cada homem tem um valor específico que a gente necessita acompanhar. A partir de um diagnóstico, quais são os passos de um tratamento para quem está com algum problema na próstata? É importante assim ressaltar qual alteração, seja um crescimento da próstata benigno, né, até um caso de câncer da próstata, né, os tratamentos acabam sendo um pouco diferentes, né, quando a gente fala do caso mais grave, que é o câncer de próstata, hoje em dia a gente tem tratamentos muito efetivos, né, a cirurgia da próstata é uma cirurgia bem corriqueira, né, uma cirurgia segura, com cada vez menos efeitos colaterais, né, advindos da cirurgia. Então a gente tem hoje, através da tecnologia também, métodos, seja através de cirurgias minimamente invasivas, de conseguir tratar o câncer de próstata com menores efeitos colaterais possíveis. E neste caso, com o diagnóstico quanto antes e a remoção, vamos dizer assim, evita justamente a gente tem possibilidade de tratamentos mais eficazes e com menores efeitos colaterais. Isso é importante ressaltar. O câncer de próstata está para o homem como o câncer de mama para a mulher? Sim, com certeza. Na questão de prevalência, né, e de números absolutos, são muito equiparados, né, os dois. Então, nesse sentido, são equivalentes. Doutor, mais alguma questão que o senhor considera muito relevante colocar para os nossos ouvintes, além de solicitar que os homens procurem o médico, né, e façam seus exames? O principal aqui hoje é para poder salientar isso, né, o homem cuidar da sua saúde, né, deixar de ter receios, medos de demonstrar alguma fraqueza e ter sua rotina de acompanhamento médico. Isso aqui eu acho que é o mais importante de deixar hoje para quem está nos escutando. Tá certo, muito obrigada, queremos agradecer a sua participação e por passar aos nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham pela rede social, estas informações.
Tá certo, então. Muito obrigado a todos. Tá certo. Este, então, o doutor Ezequiel, que esteve conosco aqui do Hospital Estrela, falando sobre prevenção na área da saúde. Voltamos na sequência com mais uma entrevista. Vamos falar do lançamento